Olá você, tudo bem? Boa tarde, iniciando aqui pela Módulo FM mais uma edição do Módulo Saúde, dentro do Jornal da Módulo FM, e a partir de agora você me acompanha através aí das redes sociais, no Facebook ao vivo e também no YouTube, e é claro, sempre no seu radinho tradicional 96,1. Módulo Saúde desta quinta-feira, recebendo a oftalmologista a doutora Ana Luísa Bernardes, que vai participar conosco. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Jane. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. A gente vai destacar aqui para você, ouvinte, da Rádio Módulo FM, o tema de hoje, desta quinta-feira, diabetes ocular. Doutora, quais são os principais sintomas da retinopatia diabética e como eles podem variar entre os pacientes? Bom, Jânio, a diabetes no olho, ela pode ter vários acometimentos. Um deles mais comuns é a catarata, então o paciente diabético, a tendência dele é aparecer a catarata mais cedo. Mas o mais importante deles é a doença da diabetes no fundo do olho, no tecido que a gente chama retina, que é onde tem as células da nossa visão. E na retina ela pode trazer várias alterações, pode trazer sangramento, pode inchar o fundo do olho, o centro da visão, que a gente chama de mácula, e também pode levar, em quadros mais graves, a sangramentos dentro do olho e também até algum tipo de descolamento de retina, que a gente chama de descolamento de retina tracional. O inchaço do fundo do olho, ele é percebido pelo paciente principalmente com a baixa de visão, principalmente a visão central, ou seja, aquele paciente que ele vai olhar para o rosto de um colega, de um parente, e ele não vai conseguir definir muito bem. Ou então, ele começa a ver as coisas tortas. Por exemplo, ele vê um batente de porta, já não é tão retinho, ele já é um pouquinho mais torto, tá? E o sangramento, tanto o sangramento quanto o descolamento de retina, é uma baixa de visão severa que ele vai ter. Ou seja, não são pequenos focos que ele não vai ver mais. Ele vai ter um embaçamento total da visão. E como é feito o diagnóstico, doutora? O diagnóstico da retinopatia diabética, ele é feito no exame oftalmológico mesmo. A gente pode usar tanto o fundo de olho quanto o mapeamento de retina, sendo o mapeamento de retina mais importante, porque a gente tem uma visão global do fundo do olho. O exame de fundo do olho nem tanto, a gente vê só a parte central da nossa visão. Então, é um exame simples, é um exame que a gente faz de rotina no consultório e que pode prevenir várias alterações para o paciente. E quais são, doutora Ana Luísa, as opções, de tratamento disponíveis para retinopatia diabética? Existem, outra pergunta aqui, novas abordagens ou tecnologias já desenvolvidas? Então, o tratamento vai depender muito do estágio da doença. Se a gente tem um estágio mais inicial da doença, a gente pode tratar só com um laser às vezes, ou então, se tiver num estágio mais avançado, injeções dentro do olho que a gente faz, principalmente quando a gente tem edema de mácula, que é esse inchaço que eu falei. A gente precisa fazer umas injeções de anti-angiogênico no olho para realmente desinchar o centro da visão. E em casos extremamente graves, onde já tem o descolamento de retina tracional, aí o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Não existe, o laser já não segura mais, a injeção já não segura mais, a gente já tem que passar por uma abordagem mais incisiva. Mas isso tudo depende do estágio. Por isso que é muito importante todo paciente diabético fazer o seu acompanhamento. Que uma coisa é a gente pegar a doença lá no seu início, nas suas primeiras alterações, que a gente faz um laser, a gente faz um controle dietético melhor e já controla mais a doença. Do que a gente deixar evoluir, chegar num estágio mais avançado, como o paciente com uma visão pior, ter que fazer um procedimento cirúrgico e que muitas das vezes o prognóstico visual do paciente não é tão bom. Tem casos, doutora Ana Luísa, que o paciente pode perder a visão? Claro, muitos. As diabetes, elas nunca são iguais. Por exemplo, há também diferença entre o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2. O diabético tipo 1, a gente recomenda que ele comece a fazer os seus exames 5 anos depois do diagnóstico. Por quê? Porque o quadro dele é um quadro mais agudo. E quando ele tem a primeira crise dele de alteração glicêmica, ele já tem um diagnóstico. Porque a doença, a fisiopatologia da doença, como a doença ocorre, ela é diferente. O paciente tipo 2, não. É aquele paciente que já pode estar com essa diabetes há muito tempo sem ele saber, porque é uma doença assintomática, entendeu? Então, dependendo de onde tiver, a gente consegue pegar e resolver o problema. Só que até depende entre as diabetes. Eu perguntei aqui para você, a gente conversando aqui, antes de entrar no ar aqui, através aqui do Módulo Saúde, nessa questão, por que afeta
Por que a diabetes afeta primeiro os olhos, a visão? Isso é muito interessante, Jânio. A gente tem que pensar que a diabetes, ela é uma doença que vai atingir os seus vasos, todos os vasos do seu corpo. E quais são os menores vasos que a gente tem? São os vasos tanto do fundo do olho, da retina, quanto dos rins. Por isso que a avaliação do fundo do olho e a avaliação renal, elas são tão importantes, porque esses são os primeiros vasos a serem acometidos pela diabetes. Então, se eu estou vendo durante o meu exame uma alteração, um sangramento, um inchaço no seu fundo do olho, eu sei que a sua diabetes não está controlada. Então, é um exame não invasivo, é um exame simples, é um exame corriqueiro que a gente faz de rotina e que pode trazer uma resposta muito grande sobre o controle da sua doença. E isso é muito rico para o paciente, isso é muito importante, tanto para o controle da doença quanto para o prognóstico da doença. Doutora, como é essa abordagem, né, da senhora, constatado um caso desse em um paciente? E qual que é a reação? O que você podia contar? Uma reação de um paciente, como fica? Então, os pacientes, normalmente, eles sempre vão com uma expectativa de que esteja tudo bem, tudo correto, né? Ninguém quer passar mal, ninguém quer ter uma perda de visão importante. Em alguns casos, a gente chega e fala, olha, realmente não tá muito bom, não tá tudo muito bem. E a diabetes, por ser uma doença silenciosa, isso pode assustar muito os pacientes. Por isso que é tão importante, porque às vezes o paciente está ali achando que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, às vezes não faz seus exames com a periodicidade que deveria. E aí, na hora que ele chega, ele já assusta, ele já fica mais preocupado, entende? E a abordagem vai depender de como que tá esse fundo de olho. Porque tem, às vezes, você pega um paciente que tá ali com a alteração glicêmica não tão importante, que tem uma outra alteraçãozinha. Então, às vezes, só um manejo na dieta, às vezes mudar a medicação, tanto oral quanto a insulina, isso já resolve bem o problema. Agora, tem pacientes que já chegam extremamente graves e eles não estão nem sabendo. E aí, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Além da rinopatia diabética, quais outras, doutora Ana Luísa, condições oculares estão associadas aí às diabetes e como elas podem afetar também a visão? Então, uma das mais importantes é a catarata. Primeiro, o que é a catarata? A catarata é quando a lente do nosso olho, que a gente chama ela de cristalino, e ela realmente é cristalina, ela é transparente, ela vai ficando branca. Isso, o processo oxidativo que o diabetes traz, acelera o surgimento da catarata. Que deveria ser um processo normal de envelhecimento dos olhos, porque a catarata é isso, ela é acelerada pelo processo oxidativo do diabetes. Então, por isso que a catarata pode surgir antes no diabético. Tanto antes quanto mais avançada, ela tem uma velocidade acelerada de surgimento. Outra questão importante também é do glaucoma, porque casos avançados de diabetes, principalmente aqueles que vão levar a descolamento de retina, podem evoluir com glaucoma também. E o que é o glaucoma? É quando a gente começa a perder fibra nervosa, fibra do nosso nervo ocular. E fibra, quando a gente perde fibra nervosa, o nosso corpo não recupera. Por isso que é tão importante a gente não deixar chegar nesses estágios. E como, doutora Ana Luísa, os pacientes, né, podem monitorar sua saúde ocular se tem diabetes? Que sinais de alerta devem prestar atenção a esse paciente? Então, é o exame de rotina mesmo, aquele exame anual que a gente faz, tá? É ir no seu oftalmologista. Todo paciente com qualquer doença de base, ele tem que fazer o seu acompanhamento com o seu médico de referência. E o diabético tem que ter seu oftalmologista. Se você é diabético, tem um oftalmologista da sua confiança para você fazer esse acompanhamento, tá? E o diagnóstico é feito ali no nosso exame de rotina. A gente vê visão, a gente vê pressão, a gente vê fundo de olho, para a gente conseguir juntar todos os elementos e falar sobre a sua saúde ocular, tá? E é muito importante. O diabético, assim que ele tem, o diabético do tipo 2, assim que ele tem o diagnóstico, ele tem que procurar um oftalmologista e já começar seu acompanhamento, que é diferente do diabético tipo 1, que depois do seu diagnóstico ele pode aguardar 5 anos para começar seu acompanhamento. Porque eu ia perguntar se esse exame é um exame anual, se ele tem que comparecer ao seu oftalmologista diariamente. Depende. O controle é anual. Mas se o seu oftalmologista vê alguma alteração, ele pode pedir outros exames complementares também, como, por exemplo, tomografia de fundo de olho, que é o OCT, angiografia, retinografia. A gente tem outros exames, outras propedêuticas que podem auxiliar também. Isso vai depender de caso a caso. Se ele vê alguma alteração, ele te pede outros exames e um retorno mais frequente. Isso aí é uma avaliação individual que a gente tem do paciente. Doutora, é possível reverter os danos causados, né, pela retinopatia diabética
em estágios assim mais avançados, e quais são as expectativas realistas, doutora, para os pacientes? Jânio, depende muito de cada quadro, sabe? Casos muito avançados, a gente não consegue, às vezes, voltar à visão do que era antes. Consegue melhorar? Sim. Então, hoje as tecnologias elas estão muito mais avançadas. A gente tem drogas que fazem muito mais pelo paciente hoje do que antigamente. As cirurgias também estão mais avançadas. Mas a gente tem que ser realista, igual você falou, que nem sempre a gente consegue fazer a visão voltar 100% como era antes. Por isso que é tão importante a gente pegar a doença no início. Começo, né? Exatamente, para a gente ter um bom prognóstico e para a gente prevenir complicações para esse paciente. E que conselhos você daria, doutora Ana Luísa, aos pacientes diabéticos sobre cuidados, né, com os olhos e estilo de vida saudável? Olha, o meu conselho é: faça seu acompanhamento anual com todos os seus médicos, porque o diabético ele nunca tem um médico só de acompanhamento. São vários, né? São vários, exatamente. Uma equipe, né? É uma doença do corpo inteiro, então você tem que ter uma equipe ali por trás. E controle a sua glicemia. Faça atividade física, uma alimentação saudável, que isso vai prevenir, vai te trazer uma longevidade muito importante. Muito bem, algo mais que você gostaria, doutora Ana Luísa, acrescentar, que a gente não destacou aqui nessa sua participação com esse tema? Eu gostaria muito de agradecer, Jane, você novamente, a Modo trazer aqui de novo, e dizer que a todos os meus pacientes, ou então qualquer paciente que tenha alguma dúvida, queira perguntar mais alguma coisa, estou disponível, atendo no Hospital Med Center todos os dias, tá? Então, qualquer coisa, sabe onde me encontrar, estou à disposição de todos. Muito bem, obrigado pela participação. Obrigada, Jânio. Muito bem, recebi aqui nesta quinta-feira a oftalmologista a doutora Ana Luísa Tolentino Bernardes, que participou conosco aqui na Rádio Módulo FM. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde, bom almoço, tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.